Oi, gente, bom dia. Hoje eu vou levar vocês para trabalhar comigo. Eu trabalho numa região super bonita, é o meu primeiro emprego. Depois que eu volto para arquitetura, depois de 1 ano e meio, quase 2, morando aqui em Portugal. Esse foi um trabalho que eu pedi muito para Deus e consegui. Então hoje eu quero mostrar uns detalhes e eu quero também aproveitar para falar da relação casa e psique, casa e o nosso interno, casa e essa relação de evolução espiritual. Como que eu enxergo isso? Roda a vinheta e vamos lá comigo trabalhar. Olha, para quem não conhece Lisboa, essa é uma região nova, tem vários blocos desse, e aí isso daqui são residenciais, tem uma cobertura que é linda, já fui conhecer, e aqui são várias lojas, cafés, restaurantes, aqui é onde eu trabalho. Então a gente reformou tudo, a luz não fica piscando assim não, tá? É só no vídeo. E são móveis de design, a gente vai fazer projeto de arquitetura, e a entrada é por aqui. A inauguração vai ser amanhã, então hoje são os últimos dias dos preparativos para a gente finalizar esse novo espaço. Bom, antes da gente começar a falar do vídeo propriamente dito, tô tomando aqui meu cafezinho. E eu tô muito feliz que a gente tá quase com 2.000 seguidores, o canal vai começar a ser monetizado em breve. É um sonho mesmo poder criar um canal, falar com vocês, interagir. Hoje eu sou basicamente sozinho em Lisboa, tenho pouquíssimos, eu tenho colegas, amigo eu não tenho. E o canal ele me ajuda a me distrair, a compartilhar. Adoro responder aqui os comentários de vocês, então para quem gosta do conteúdo que eu faço, já se inscreva, curta, compartilha, porque para mim é muito importante. Vocês estão me ajudando, porque eu me sinto muito acarinhado, e eu também ajudo muitas pessoas. E quando você dá um sinal que gosta desse vídeo, o YouTube entende que esse vídeo é legal e ele acaba mostrando para outras pessoas também. Bom, não é de agora que eu percebo uma relação muito estreita entre o meu comportamento e a minha casa. Eu, na condição de arquiteto, design de interiores, eu já percebi, ou melhor, eu aprendi na faculdade a entender a importância da casa na vida das pessoas. Quando você tem uma casa decorada, não precisa ser uma casa decorada com luxo, mas uma casa arrumada, com as coisinhas que você gosta, e isso ajuda a aumentar a sua vibração, você se sente bem. E dependendo do tipo de decoração que a pessoa faça, também muda o comportamento dela. Então, por exemplo, uma pessoa que adota um estilo de vida clássico, ela senta, ela se comporta, muitas das vezes ela começa a introduzir aquele tipo de estilo na sua vida. Já uma pessoa mais minimalista, ela tende a simular, a se organizar de outra maneira também na sua casa. Além dos estilos de arquitetura, de decoração, também tem a psicologia das cores. Cada cor, ela interfere de maneira significativa na vida das pessoas. Então, por exemplo, se você pintar um quarto de laranja, possivelmente você vai sofrer de insônia. Pessoas mais sensíveis principalmente. Tem algumas grandes marcas que elas já entenderam isso e elas aplicam isso no marketing do dia a dia mesmo do trabalho, como por exemplo o McDonald's. Então o McDonald's, para estimular as pessoas a comerem, a marca usa cores vermelho e amarelo, que são vibrantes, são estimulantes e abrem o apetite. E aí por aí vai. Então, por exemplo, se você tons neutros, clarinhos, off-white, uma luz mais amarelada tendem a relaxar as pessoas. Enfim, o universo da arquitetura é muito vasto e eu já percebi essa relação rápida casa e como isso interfere no humor e na vida das pessoas. Mas além da estética, de perceber a
linguagem não verbal da arquitetura na vida das pessoas, eu percebo um outro caminho que é a minha casa, que eu me relaciono com a minha casa, que é quando eu baixo a minha vibração, a minha casa ela é uma das primeiras que apresenta sintomas. Então, por exemplo, no auge da minha catarse, da segunda onda, as primeiras coisas que eu não fazia era arrumar o quarto. Eu saía do trabalho e jogava minhas roupas pelo canto, às vezes não lavava a louça. E aí eu percebia que quando eu queria sair daquela energia, daquela sintonia de tristeza, daquela vibração baixa, a primeira coisa que eu fazia era organizar a minha casa. Tem um filme muito lindo sobre o Sol da Toscana que eu reassisti recentemente, e um trecho do filme, a personagem, ela fala para a personagem principal, a Catherine, que é uma personagem linda, ela é a típica atriz italiana, ela vira para a personagem principal e fala que ela precisa arrumar a casa dela. Se ela quer encontrar o outro, se ela quer descobrir o novo, ela precisa arrumar a casa dela. E isso é muito verdade. Às vezes a gente busca uma felicidade fora, mas a casa nesse caso é metafórico, a gente arrumar dentro. E a estilista Chanel, ela falava que a roupa e a casa, ela é a mesma coisa, só que em outra proporção. Da mesma forma que a gente entra dentro da roupa para se proteger, para se comunicar, a gente também entra dentro da casa também para se proteger, para se comunicar, para descansar, para se reconectar. Então a gente vai criando camadas. Então, tanto a roupa quanto a casa, elas são continuação da nossa matéria e do nosso espírito. A casa, ela acaba refletindo quem nós somos e também a maneira como nós nos vestimos, também nos comunicamos de maneira não verbal. Recentemente eu descobri um trabalho de um psiquiatra muito interessante, que foi uma tese, eu acho que de mestrado ou de doutorado, não me lembro ao certo, em que ele colocou na prática esse tema. Ele se transvestiu de empregado doméstico, ninguém sabia que ele era um psiquiatra em fase de doutoramento, e ele oferece serviços de limpeza para as outras pessoas, para entender como funciona a casa dessas pessoas. E aí, à medida que ele ia limpando, ele começou a catalogar ou começou a classificar as pessoas a partir do que ele estava vendo. Eu achei esse estudo bárbaro. E aí, mais pra frente, ele acabou percebendo que existia um gap de trabalho, né? As pessoas quase não abrem a sua casa. E esse professor, esse psiquiatra, ele diz que ele chegou em vários tipos de comportamento que se repetiam. Uma delas é aquela pessoa que está com a vibração baixa e desiste mesmo, e a casa reflete isso. Mas também tem aquela outra pessoa que ela é super organizada e também reflete isso. Ela também é controladora, ela quer as coisas do jeito dela, ela quer controlar tudo, inclusive o incontrolável. Também tem aquela outra pessoa que isso eu fiquei surpreso, eu não sabia, que é aquela pessoa que ela é super organizada, asseada com ela mesma, organizada no trabalho, mas em casa, a casa é uma zona. É como se ela quisesse bloquear, né? Não quisesse expressar quem ela é como que se quisesse criar um bloqueio. Enfim, esse trabalho ele explica bem certo os tipos de comportamento. E eu achei fabuloso esse trabalho, porque é o que eu imagino, assim, além de ser a minha área de atuação, o meu trabalho, eu acho que a casa ela tem um detalhe muito sutil entre a nossa psique, entre o nosso desenvolvimento, entre a nossa construção de quem queremos ser. Aí eu lembrei de um assunto. Teve uma época, quando eu saí de Curitiba, eu fui morar com a minha mãe. E a casa da minha mãe é uma grande família. Mora minha mãe, uma tia, que ela separou do marido e voltou a morar com a minha mãe. A minha avó, que já tá velhinha, tem 80 e poucos anos, mas fala mais que o homem da cobra. A minha avó é daquelas pessoas que julga todo mundo, briga com todo mundo, é uma pessoa bem tensa. E ela é de igreja, então ela sai da igreja e quer dar lição de moral em todo mundo. Enfim, é muito
às vezes é até divertido de conviver com ela. Ela tem umas ideias absurdas, assim, e enfim. Aí depois também tem um tio que também nunca casou, ele é gay, mas ele esconde da família, então ele mora lá também. E aí recentemente um outro irmão da minha mãe, que também não tinha pra onde ir, que também separou, voltou pra casa da minha mãe. Então percebe o movimento, são pessoas solteiras que não casaram e não se lançaram pra vida, então elas voltam pro pé da mãe, né, da minha avó. E essa é uma energia muito forte da minha família, então eu procuro fazer movimentos para me desconectar disso, porque quanto menos a gente vê, a gente volta para essa energia. Ah, e minha irmã também tá grudada nesse sistema, também mora nessa casa, porque ela também separou, minha irmã também é gay, minha irmã separou recentemente, eu não tinha pra onde ir, foi morar com a minha mãe. Então é uma energia muito forte, todo mundo da casa da minha avó são solteiros, são separados e eles moram numa casa. Ou seja, todo mundo trabalha e eles dividem o aluguel, dividem todas as contas. Então eles poderiam morar numa casa super bonitinha, super organizada, com móveis tudo ok, mas eles nunca quiseram fazer isso. E aí aconteceu comigo. Eu tava numa fase super infeliz, super triste em Curitiba, fui morar com a minha mãe, mais um integrante nessa casa. E aí eu tive a sorte de trabalhar num trabalho bom, também de vender móveis, de fazer projeto, e eu ganhava muito bem. Eu comecei a decorar a casa da minha mãe. A primeira coisa que eu fiz foi trocar um sofá horroroso, que ela tinha um sofá super sujo, antigo, duro, e eu comprei um sofá de rico, sabe esses sofás assim, eu acho que na época ele custava 10, 12 mil reais, um sofá de 3 lugares, de veludo alemão. Era um sofá que você senta nele, parece que você tá sentado na nuvem, um escândalo. E aí quando eu comprei e esse sofá chegou em casa, minha família ficou horrorizada. Claro que eu menti pra bem menos, eu falei, paguei 5 mil reais. E aí eu fui percebendo que foi mudando uma coisinha ou outra dentro deles, e aquilo foi ficando legal. Aí eu comprei tapete pra sala, coloquei 2 mesinhas laterais, comprei um abajur lindo na época da Blue Gardenia, que é uma marca chiquérrima de decoração. Então quando a gente ia assistir televisão, ao invés de deixar aquela luz branca da sala, eu só ligava a luz do abajur na lateral. E aí eu fui percebendo que a minha família foi curtindo. Também troquei o colchão da minha mãe, porque é muito importante a pessoa ter uma boa noite de sono. Também comprei colchão para minha avó, troquei o meu colchão. Meu quarto eu reformei ele inteiro, decorei ele bem chique, assim, do jeito que eu queria, com cortina, com poltrona. E aí na cozinha também, troquei as cadeiras, comprei um aparador, um buffet, espelho, decoração, xícaras. Porque antes as pessoas não tinham aquele hábito de sentar na mesa para curtir, para tomar um café. E eu comecei a implementar isso. Nessa época, antes de eu morar com a minha mãe, eles tinham o hábito de tomar água no prato, no copo de requeijão, sabe? Às vezes dava uma lascadinha ou trincava, eles continuavam usando e deixava o copo bom para visita. E aí eu fui tentando desmistificar isso e fui conseguindo. Às vezes eu chegava assim no sábado, queria tomar um vinho, deitava assim na sala, pegava uma taça. Então eles começaram a entender essa dinâmica. Hoje eles têm cafeteira, enfim, a flor no jardim. Eles não tinham nada, era uma casa muito inóspita. Falta 10 minutos para eu trabalhar, então vou correr com o vídeo. Eu tô amando esse papo porque é o meu tema de trabalho, de atuação, então eu me sinto vivo quando eu falo isso, e eu acho uma oportunidade incrível eu poder ter essa troca com o meu cliente, poder explicar para ele desses assuntos que muitas das vezes eles nem prestam atenção. Eu falo pro meu cliente assim, como que você quer viver daqui para frente? Você quer manter o que você faz hoje ou você quer se projetar de uma nova forma? E poder participar disso com o meu cliente é muito gostoso, é muito legal. Bom, em resumo, agora eu vou traçar um paralelo entre a tese do professor e desse assunto que eu comentei agora. Tudo é um reflexo da nossa cabeça. Se a sua casa está muito organizada, se você guarda muitas coisas antigas, se você tem muitos móveis herdados. A minha avó materna, por um outro lado, a minha avó paterna, por outro lado, ela era uma mulher que eu morei com ela, com a minha avó e com meu avô, e a gente morava numa casa muito bonita no Paraná, numa região nobre,
A nossa casa, na época, ela tinha um quarteirão. Nosso vizinho era o juiz. Então, era uma casa muito, muito bonita. Só que por dentro, a casa, ela refletia as tristezas e as inseguranças da minha avó. Minha avó, ela teve meu avô, ele foi um cara um pouco safado, traía a minha avó, enfim, eles tiveram muitas dificuldades no relacionamento e a minha avó acabava descontando isso em compras, tanto de roupa quanto de móveis. Então aconteceram várias vezes, não foi só uma, que eu era criança, eu tinha 6, 7 anos. Eu lembro que às vezes no almoço chegava a compra da minha avó, tipo uma geladeira, um fogão, sendo que já tinha um fogão novo em casa, já tinha geladeira nova. Então era muito comum a minha infância inteira ter 3 geladeiras, 4 mesas de jantar, todas com cadeira, sofá, tudo, vários tipos de sofás. Já teve vezes que a gente já teve 3 conjuntos na época, era muito chique ter o sofá de 3 e 2 lugares, já ter 3 conjuntos de sofás em casa. Então a nossa casa tinha móveis bons, a minha avó tinha condições de comprar coisas boas, mas era uma casa feia. E quando eu ia na casa do juiz brincar com os filhos dele, eu percebia que eles tinham bem menos coisas que a gente, mas a casa era muito mais bonita, muito mais organizada. E o meu avô tinha uma irmã, uma senhora muito, muito chique, muito rica, que a casa dela era impecável, eu achava lindo. E foi aí que fui nutrindo esse sentimento por querer ser arquiteto. E além disso, o interior da casa refletia a minha avó, mas o externo era o meu avô. Então, por exemplo, a nossa casa era linda, só que o meu avô, ele queria juntar coisas, porque ele nunca sabia quando ele ia precisar usar. Por exemplo, um pneu velho, um pedaço de arame, madeira velha. Então ele acabava fazendo uma favelinha no canto, geralmente era na fachada da casa. Todas as casas que eu morei na infância, apesar de eu morar numa casa linda, isso era uma coisa que sempre me incomodou. E eu tentava de criança já mudar isso, e eu não conseguia. E eu percebo que isso acontece hoje com os filhos dos meus avós paternos. A maioria dos meus tios, das minhas tias, eles repetem o mesmo padrão. E aí o psiquiatra falou nessa tese dele, que esse perfil de você querer guardar as coisas, de você querer... é um perfil de ser controlador. Você está controlando uma coisa que é incontrolável, né? E aí isso fez muito sentido para mim. Hoje eu procuro exercitar o desapego sempre. De tempos em tempos eu dou muita coisa, eu organizo muita coisa no meu quarto, eu procuro exercitar maneiras de organizar as minhas coisas, porque eu tenho muitas coisinhas e isso acaba deixando sempre as coisas desorganizadas, então eu procuro organizar por caixas, porque eu percebo que eu tenho uma tendência a voltar, tanto pelo meu lado materno quanto pelo meu lado materno, a não valorizar a casa. Então eu faço esse movimento. E eu acho que a minha profissão é uma negação a essas repetições também. Bom, finalizando o cafezinho. Como vocês já sabem, onde eu estou é um canteiro de obras, então hoje eu tive sorte, porque geralmente isso aqui é uma barulheira, consegui gravar o vídeo na íntegra. Então, o que eu quero concluir com esse tema de hoje é como que é a casa de vocês, como vocês vivem, e a casa reflete quem vocês são. Eu tinha um professor na faculdade que ele falava que a casa, ela reflete a insanidade mental do morador e do arquiteto, né? No caso de quem estava projetando. E isso faz total sentido. Como que é a casa de você? Ela fala de uma pessoa equilibrada, coesa, amada, uma pessoa próspera, ou ela fala de uma pessoa que vibra na escassez, que tem medo da pobreza. Enfim, faça uma análise de como está a casa de vocês hoje e depois venha comentar aqui nos comentários, que eu vou ficar muito feliz de poder interagir com vocês nesse tema que é a minha especialização de vida. Um beijinho para todo mundo, até mais, tchau!